Olá, quarto ano, tudo bem? Então, vocês fizeram essa atividade aqui, por que a prof pediu antes para vocês? Né? Se vocês consultassem o material, ele ficava bem fácil de vocês identificarem. A maioria que me mandou, a professora deu o feedback, que estava certinho. Eu até achei interessante que o Pedro, ele grifou o nome das palavrinhas com o grifa-texto. Também é uma sugestão para vocês, tá? Então, só retomando agora essa página aqui, depois vocês podem ir dando pausa no vídeo da professora. E o que eu vou fazer para vocês nesta aula de hoje? Explicar esse conteúdo e vou mandar também em anexo as minhas páginas da apostila sublinhadas, para vocês continuarem aquele ritmo que a gente tinha, de deixar sublinhado o que for mais importante, tá bom? Mas aí vai ficar em anexo junto com o post da aula. Sobre a filtração, acho que não tem mais dúvida, né? Então, a filtração vocês fizeram o trabalhinho, parabéns para quem já mandou. Eu já mandei o retorno da notinha. Eu acho assim, o interessante é você gravar pela própria palavrinha, né? Então, a filtração ela pode ser feita de várias maneiras. Uma das maneiras que nós fizemos lá no experimento foi o filtro de água. Pena que vocês não conseguiram visualizar de todos. De alguns a água ficou bem pura, bem cristalina, de outros a água ficou um pouquinho com a impureza, ficou um pouquinho suja. Daí vocês vão dizer por quê, né? Por que de alguns ficou bem cristalina e de outros não? Depende até das camadas que foram colocadas, né? Depende da quantidade de pedras. Às vezes ela passou muito rápido. Quando passa muito rápido, quer dizer que a filtragem não vai ser tão perfeita. Alguns demorou, ficou pingando, e eu pude perceber que aqueles que demorou para a água passar foram aqueles em que a água passou mais límpida. Então, primeiro, vocês podem associar a palavrinha filtração com filtro de café, vocês nunca mais vão esquecer. Vocês também podem associar daqui para frente agora filtração com o filtro que vocês fizeram da atividade avaliativa, tá? Tanto que aqui eu coloquei por primeiro, a filtração ela separa o sólido do líquido. Lembrem sempre, quarto ano, pó pode ser pozinho, mas ele é sólido, tá? Porque eu consigo segurar e ele não é líquido e nem gasoso. Então, o pó de café ele é bem refinadinho, ele é bem fininho, mas ele continua sendo sólido, tá? Então, é claro, eu vou fazer o exemplo mais simples que vocês têm, né? A água, que é o líquido, então ela separa o líquido do sólido. Daí a prof põe. Lembrando, a água tem que estar aqui. Estraguei a outra atividade, por causa do copo. Lembrando, a água, ela pra dar um resultado melhor, eu coloquei pouco café, tá? Por isso que ele tá saindo assim. Ele tem que ser quente. Ele até passa assim a água fria, mas ela não vai ter o efeito da filtração igual. Mas se você for fazer a filtração por filtração só para ver, pode ser a água fria mesmo, não tem problema nenhum. Então o que aconteceu? Aqui eu tinha um sólido. Ao colocar o líquido, eu fiz uma nova substância. Eu separei, tá? Então, esse processo filtração vai separar o sólido, que no caso de vocês, quem foi o sólido da atividade de vocês? Espero que vocês tenham respondido que foi a terra. Então, a terra representou o sólido na atividade de vocês, tá? A catação. Catação, gente, também na apostila, depois quando vocês forem ler, ele é muito simples. Ele separa sólido de sólido, mas olha o que eu coloquei de observação. Heterogêneas, né? Por que você vai pegar o feijão e separar do feijão? Mas eu vou separar para ele ficar límpido. Mas aí você está separando quem? Os grãozinhos de areia, de pedra, que às vezes vem no café, no feijão. Então, eu deixei bem claro que são misturas heterogêneas. O que eu coloquei aqui? O arroz e o feijão. Se eu tiver paciência, eu vou, catando e separando, O nome já diz, arroz, feijão, arroz. Então, eu estou catando e separando a minha mistura, certo? Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea, dá para vocês verem as duas fases aqui. E essa aqui? Essa aqui formou uma mistura o quê? Espero que vocês tenham respondido lá. Homogênea, você só vê uma fase. Então, por enquanto, nessa separação, ela ficou homogênea. Nessa aqui, eu não separei ainda, mas as que eu separei, elas estão ficando homogêneas,
O feijão é uma fase só e o arroz é uma fase só. Então, para essas duas aqui é homogênea, mas aqui olhando no copo é heterogênea. E eles deram um exemplo de catação do lixo, né? Até alguns, a gente começou a ver a separação de lixo, eles davam os nome de catadores, né? Os catadores de lixo. Porque vem do termo de catar, né? Na realidade, eles estão fazendo a separação do lixo orgânico para o lixo reciclável. E podem perceber que o lixo reciclável que você separa, ele é sempre o quê? Sólido. Isso é tudo heterogêneo, por isso que você consegue identificar. Certo? Então, ó, por aí tranquilo. Filtração é só lembrando filtro e catação. Decantação, a prof deixou aqui um exemplo, ó, ele não caiu todo ainda. Eu tenho um pozinho aqui em casa, de repente a mamãe tem em casa também, chamado de coloral. Coloral é usado para tempero, tá? Ele é um pozinho vermelho, ele é bem denso. Então, o que a prof deixou? Um pouquinho antes de começar a aula, a professora jogou aqui e maior parte dele já foi para o fundo. Ainda tem um pouquinho aqui em cima. Por quê? Esse processo, a prof deixou também em destaque aqui. Precisa de um certo repouso, tá? Tanto que quando vocês colaram lá na apostila, nessa página aqui, ó, ele separa o sólido do líquido e o sólido vai para o fundo. Alguns de uma maneira rápida, né? Se você, por exemplo, colocar areia rapidamente, por ser mais densa, ela vai bem rápido para o fundo. Já aquelas que são menos densas, elas demoram um tempo. Então, às vezes, precisa desse repouso. Professora, isso só acontece com sólido e líquido? Sim. A decantação ela é usada para grãos, para pós, para eles irem para o fundo. Ó, o que eu tenho aqui? Uma mistura heterogênea. Muito bem para quem respondeu. Esse, de repente, vocês já tinham ouvido, já sabiam como que era, mas não sabiam o nome. Então, o nome desse processo é decantação, tá? Palavrinhas-chave: repouso, por enquanto, e catação, elas têm que ser heterogêneas, porque você não vai catar uma coisa que é igual, numa mistura homogênea. Você vai ter que ter as duas. Professora, posso na catação separar o sólido e o líquido? Pode, mas daí a gente vai usar mais o termo filtração e peneiração, quando você vai separar o sólido do líquido. Até você pode ir catando aqui, se eu colocasse o feijão junto com a água, mas seria mais fácil a decantação, você colocar a água, esperar o feijão ir para o fundo e depois retirar. Então, eu até posso pegar esses estados e modificar aqui, mas aqui está mostrando qual é o mais fácil, qual é a maneira mais fácil de separar, certo? Por isso que a filtração e a peneiração elas são meio parecidas nesse caso. A evaporação. A evaporação na apostila de vocês estava o sólido e o líquido. Professora, mas sólido, por que o sólido? Um exemplo é a roupa no varal, né? Nesses dias quentes, de muito sol, o que acontece? A roupa... Então, quando você tá com a roupa no varal, precisou dar um corte no vídeo. Quando você tá com a roupa no varal, a roupa é sólida, ela está quente, ela está no estado líquido. O sol evapora, esse líquido, ele vai para o céu, né? Então ele evapora, você não vê, ninguém vê a roupa secando no varal. E aqui um outro exemplo que eu dei, ó. Se você tem aqui aqueles vaporizadores, eu tenho a água dentro. A água dentro faz com que evapore. Então, evaporação, vocês vão lembrar da palavrinha vapor. Esse também não tem, eu acho que é os mais fáceis até agora. A filtração, porque vai lembrar do filtro. Catação, porque você vai lembrar que você vai catar. E a evaporação do vapor. Mas a decantação com o tempo vocês já vão gravar também. Centrifugação. Centrifugação vocês já devem ter ouvido na máquina de lavar roupa, né? Então, a máquina de lavar roupa, ela tem a centrífuga que gira bem rápido. Então, quando você está com a roupa bem encharcada, no movimento rápido, é o movimento de rotação, assim como a gente dá o nome de movimento de rotação da Terra, que é esse movimento. Então, fazendo esse movimento de maneira rápida, o líquido sai mais fácil. Então, é uma maneira fácil de você também separar essa mistura do sólido, da roupa que está lá, e o líquido. E tem aquela centrífuga também de verduras, né? Então você põe a alface bem molhada ali, gira bem rápido no movimento de rotação, aquele líquido escorre mais rápido. Então a centrifugação vocês vão poder lembrar também da máquina de lavar roupa. E ela vai fazer a separação de quem? O líquido vai ser separado do sólido. Então a roupa que é sólida,
A verdura, que é sólida, ela vai precisar que retire o líquido dela pela centrifugação. Muitas indústrias usam em centrifugações as máquinas grandes para retirar o líquido para você ter, por exemplo, na fabricação do papel, né? Que o papel ele passa por um processo que ele fica por muito tempo molhado. Então, às vezes, eles têm que usar o processo de centrifugação. E o último também, muito fácil, é a peneiração. Por que a professora colocou o sólido e líquido? Porque eu tanto posso peneirar dois sólidos, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho a pedra na peneira e o açúcar. Se eu começar a fazer assim, a pedra vai ficar e o açúcar vai cair. Então, eu vou estar separando dois sólidos. Geralmente, é um sólido maior e um sólido mais fino. E dá para separar o sólido do líquido. Um bom exemplo que eu sei que a maioria gosta é o macarrão, né? Então, quando você cozinha o macarrão, joga aquela água naquela peneira grande, você está separando o sólido, que é o macarrão, do líquido, certo? Então, esse aqui, galerinha, a gente fez uma sequência. Desde o começo da apostila, o que a gente fez? Primeiro, a gente aprendeu o que é a matéria, que a matéria é feita de substâncias. Depois a gente aprendeu essas substâncias se misturam, ó, homogênea, heterogênea. E agora a gente viu a separação. Como que eu posso separar uma mistura homogênea? Como que eu posso separar uma mistura heterogênea, certo? Com isso nós encerramos o nosso primeiro volume da apostila, tá? O que vocês vão fazer para casa? Vocês vão fazer o início da atividade da página 25 até a página 28, certo? Daqui pra frente a prof vai começar a mandar um gabarito, tá? Eu vou tirar foto da minha apostila corrigida e vou mandar pra vocês, mas daí eu mando só semana que vem, eu dou um tempo pra vocês fazerem, tá? Acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, porque esse conteúdo ficou bem fácil, bem tranquilo, e daí na próxima semana eu mando o gabarito pra vocês. Tá muito sobrecarregado para a professora, para cada um que mandar eu dar um feedback na hora, certo? A prof tem as 5 turmas de inglês, daí tem mais as 3 turmas de ciências, mais as 3 turmas de sócio. Quando for uma atividade assim, de texto, de resposta aberta, podem mandar, sem problema que a professora diz se tá certo ou não, e até se não entendeu, eu mando um áudio explicando. Mas quando forem questões assim, eu mando um gabarito, como se a gente estivesse corrigindo em sala de aula. Tá bom? Então, para esta aula de hoje, assistir o vídeo da professora, olhar no post quais são as atividades que vocês têm que fazer, o prazo e vai o anexo junto das páginas grifadas, tá bom? Um beijo para vocês!